Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Cold Steel, que no caso é o modelo Recon 1. Então esse aqui é provavelmente o modelo mais clássico da Cold Steel, sendo que essa aqui é a versão que conta com a lâmina do estilo Tanto, aço CPM S35VN, acabamento DLC na lâmina, que é esse acabamento preto, e as talas em G10. Esse também é um modelo que conta com a trava do tipo Tri-Lock, então a gente tem aqui a trava Tri-Lock, que é uma trava extremamente resistente, então uma das, se não for a trava mais resistente do mundo. E esse é um canivete então bem grande, o canivete Heavy Duty. E no vídeo de hoje, além de apresentar para vocês o modelo Recon 1, eu também quero comparar bastante ele com esse outro modelo que eu já trouxe para vocês, esse que no caso é o modelo Voyager Large Tanto. Então esses são dois modelos com dimensões parecidas, então o tamanho deles é bem próximo, sendo que eu gosto bastante desses canivetes da Cold Steel, que são canivetes maiores, com o estilo de lâmina tanto. Então esse tanto que a Cold Steel faz, então tanto americano, eu acho que fica bem bonito. E eu também quero aproveitar esse vídeo para comparar ele com o modelo Cold 4. No caso, o meu Cold 4 conta com a configuração de lâmina Clip Point, mas eu estou até pensando em comprar um Cold 4 com a lâmina tanto, para ficar então com o Recon 1, Voyager e o Cold 4 então nessa configuração com a lâmina Tanto, que eu acho que combina muito com os modelos da Cold Steel. Lembrando que esses três e uma série de outros modelos da Cold Steel estão disponíveis lá na Amazon, eu vou deixar para vocês aí links na descrição. Sendo que são links de afiliado, então quando você compra utilizando os meus links, vocês me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Mas partindo agora realmente para alguns detalhes mais sobre o Recon 1 em si, esse aqui é um canivete que eu já queria faz bastante tempo mesmo, então é um modelo bem clássico. Esse é um canivete que tem no total 23,8 centímetros de comprimento, então ele é realmente bem grande. E uma coisa que eu gostei muito de ver é que essa nova geração então, do modelo Recon 1, ele tem o G10 aqui que tem um grip bom sim, mas comparado com o G10 que a gente tinha nas outras gerações do Recon 1, então esse aqui é um canivete que já deve ter aí, acho que talvez até 20 anos, não sei exatamente quando ele foi lançado, mas antigamente ele tinha uma versão com a lâmina com aço S8A e o acabamento da lâmina era feito em Teflon, então era um acabamento bem pior que a Cold Steel utilizava na época, então ele saía bem fácil, descascava e tudo mais. Depois eles fizeram esse upgrade, então, usando o acabamento DLC, que é o que a gente tem de melhor para acabamento de lâmina preta hoje. E eles começaram, então, uma época a utilizar o aço CTS XHP, que no caso é o aço desse meu Cold Steel Cold 4. Eles também utilizavam esse aço no Recon 1, e depois eles substituíram, então, o CTS XHP pelo o CPM S35VN. Mas a principal diferença, e na minha opinião a maior vantagem dos modelos então mais novos do Recon 1, é que o G10 agora é bem menos agressivo do que era antigamente. Então as primeiras gerações do Recon 1 tinham um G10 extremamente então agressivo, assim como a gente tem, por exemplo, o FRN do Voyager, que detona o bolso da calça, mesmo que ele ali passando embaixo do clipe, quando você fica tirando e colocando do bolso, vai realmente comendo muito o bolso da calça. No caso, então, nessas gerações mais novas do Recon 1 ficou muito melhor. Comparando, por exemplo, aqui com o G10 que a Spyderco utiliza no modelo Paramilitary 2, pegando aqui os dois um do lado do outro, é bem próximo assim o quanto você sente ele como lixa. No caso, na câmera, o do PM2 parece ser mais liso, mas passando o dedo assim realmente é bem próximo. Então esse aqui é um modelo que, no caso, o meu eu nem vou chegar a modificar o clipe nem nada, porque eu achei bem tranquilo para colocar e tirar do bolso sem detonar. É claro que ele não vai ser tão liso assim, por exemplo, como a tala de alumínio que a gente tem do modelo Cold 4. Então no Cold 4 essa tala de alumínio aqui é muito mais lisa, então para você ficar então, ali colocando e tirando ele do bolso, vamos pegar esse paninho aqui da Civive, por exemplo, é bem mais tranquilo para você vir aqui colocar e tirar. Porém, com esse clipe do Recon 1, embora ele tenha G10, ali também é tranquilo de você vir aqui colocar e tirar, não é mais aquela coisa como, por exemplo, a gente tem aqui com o Voyager. No caso, o Voyager ele realmente vai ali ser bem mais agressivo para o bolso das suas calças. Então, ó, colocando aqui, dá para vocês verem ali que ele realmente é um pouco mais agressivo. Sendo que esse meu Voyager nem tá tão ruim, porque eu já desmontei o clipe dele e dobrei um pouco com o alicate, então diminuí um pouco essa tensão aqui do clipe. Mas então, só para não esquecer de falar para vocês o que vem na caixa do Recon 1, aqui a gente tem algumas informações dele, então 4 polegadas de comprimento da lâmina, que é um pouquinho mais de 10 centímetros, tem ali aço CPM S35VN, tem a parte de peso, o material da lâmina é G10, e eu tenho quase certeza, não tem nada escrito aqui na caixa, mas que o Recon 1 é um design então do Denko. É o Denko que saiu da Cold Steel, ele que foi o cara que inventou a trava do tipo Tri-Lock. Então essa trava aqui, e hoje ele tem a própria marca, eu já mostrei para vocês
uma série de modelos então lá da própria marca Denko. Inclusive depois que o Denko saiu, que a Cold Steel foi vendida, na minha opinião, eles não lançaram nada de muito interessante. Então até hoje a gente tem muitos modelos legais da Cold Steel, como por exemplo aqui o Tough Light, o Recon 1, o Cold 4, o Voyager, mas são todos modelos que foram lançados antes da Cold Steel ser vendida para o grupo chinês, lá o grupo que chama GSM. E desde que a Cold Steel foi vendida, então não teve nenhum lançamento que me chamou muita atenção, já faz aí um bom tempo. E então, continuando a falar aqui um pouco sobre o Recon 1, muita gente acha que ele é do tamanho do Cold 4, mas aqui dá para mostrar para vocês que ele é bem maior que o Cold 4. Então, se a gente colocar aqui os dois, um do lado do outro mesmo, ó, dá para mostrar para vocês que ele tem ali alguns centímetros a mais se a gente comparar os dois abertos. Então, vamos comparar eles aqui também nesse sentido para não ter a distorção da câmera. Dá para mostrar para vocês aqui, ó, o quanto o Cold 4 é maior. Esse meu o Recon é maior. Esse meu Cold 4 ele está um pouquinho menor ali, porque eu tive que refazer a ponta dele. Mas ainda assim a gente tem uma diferença bem considerável de tamanho entre os dois. O Recon também é um modelo bem mais grosso que o modelo Cold 4, que conta com as talas em alumínio. Sendo que então, já que eu estou fazendo comparação de tamanho, vou aproveitar e já fazer as outras comparações de tamanho para vocês. Aqui a gente tem ele em relação então, ao Voyager, aqui alinhando bem a ponta dos dois. É um pouco difícil de comparar, na verdade, o tamanho desses dois, porque o cabo do Voyager tem uma curvatura bem mais acentuada aqui na parte então final do cabo, enquanto o Recon 1 ele tem a parte do cabo ali mais reta nesse sentido. Então aqui, ó, para mostrar para vocês um pouco melhor essa diferença, mas eu diria que os dois, se a gente pegar ali, ó, ponta com ponta, o Recon 1 acaba sendo aí um pouquinho maior que o Voyager Large Tanto, sendo que em questão de área de fio útil mesmo, ele acaba também tendo um pouco mais de fio útil que o Voyager. Isso se a gente for considerar, né, no caso, essa pontinha aqui que não é afiada como fio útil. Então, partindo aqui do choil, aproveitar até para comentar para vocês sobre isso, é algo que me incomoda um pouco, não sei porque a Cold Steel faz isso, de fazer um choil aqui e não afiar ali na ponta. Eu acho que talvez seja para na hora de fechar, quando você coloca seu dedo aqui, você conseguir fechar a lâmina assim e tampar ali sem cortar seu dedo. Então você consegue ali fechar ele com uma mão, basta vir aqui e apertar atrás de lock, deixando a lâmina cair. Ele tem uma ação bem suave, mas outra coisa que eu queria comentar para vocês é que esse é um canivete que ele veio, então, quando ele chegou novo para mim, ele veio completamente seco. Então ele não tinha nada de lubrificação, ele estava um pouco mais duro. Eu coloquei um pouco de nano oil no meu, então ele ficou mais suave. E uma coisa que dá para mostrar para vocês aqui com a marca do dedo é que esse DLC dele realmente pega muita marca de dedo. Não é como, por exemplo, o DLC da Spyderco, que é um DLC bem mais fosco. No caso, esse aqui já tem um desgaste um pouco maior, mas dá para mostrar para vocês a diferença. Eu já ouvi dizer que isso não é nem tanto uma diferença do DLC, mas sim do acabamento que eles dão para a lâmina antes de ter o DLC, sendo que se eu limpar aqui a lâmina do Recon 1, então pegar aqui um paninho e limpar um pouco melhor para mostrar para vocês, dá para ver que por baixo desse DLC ele tem ali sim um acabamento então do estilo satin, então ele tem um acabamento escovado por baixo ali do DLC. Sendo que então esse DLC ele é um tipo de cobertura muito resistente então, a riscos, no caso é Diamond Like Coating, e aqui esse meu PM2 ele é bem antigo, já passou por várias afiações, dá para ver aqui que ele tem um certo desgaste ali onde ele já cortou mais, mas ainda assim é um acabamento realmente que funciona muito bem, o que a gente tem de melhor. É bem melhor, por exemplo, que um Cerakote, como a gente encontra aqui no Benchmade Reptilian. Inclusive, vou até aproveitar para fazer essa comparação de tamanho aqui para vocês. Com esses outros dois modelos que também são grandes clássicos, então, há um bom tempo atrás, quando a gente não tinha tantas opções como a gente tem hoje na parte dos canivetes, essas aqui eram três opções que competiam muito entre si, o Benchmade Reptilian, o Cold Steel Recon 1 e o Spyderco Paramilitary 2. E como vocês podem ver aqui, o meu Benchmade Reptilian tem ali uma modificação chamada Snaggletooth, que ele é bem mais fácil de você vir ali quando você já tira ele do bolso, isso aqui vai pegar na borda do seu bolso, e quando você está tirando ali o canivete do bolso, ele já sai aberto. Então, o modelo Recon 1 é um modelo que eu sei que é compatível então também com o Snaggletooth, acho que é um dos modelos mais legais, provavelmente eu vou acabar colocando o Snaggletooth no meu em algum ponto. E então, aproveitando também que esses são dois modelos que contam com aço CPM S30V, no caso o Paramilitary 2 hoje já não usa o aço CPM S30V, mas no caso esse meu aqui mais antigo ainda utilizava. O Recon 1 utiliza então o aço CPM S35VN, que foi feito para ser um aço um pouco mais fácil de afiar que o S30V, com um pouco mais de tenacidade também,
mas que acaba então tendo uma retenção de fio um pouco menor que o S30V, porque ele tem uma resistência à abrasão um pouco menor também. Então, se a gente pegar aqui na tabela do Lerwin, dá para mostrar para vocês onde está o CPM S35VN e onde está o S30V. Na questão da resistência à abrasão, sendo que na parte de dureza eu não achei informação oficial no site da Cold Steel, mas eu achei uma série de outros sites falando que é entre 58 e 61 HRC. E nos testes que então a gente tem do canal Love Them Knives, a gente tem alguns outros modelos, não o Rico 1, mas alguns outros modelos da Cold Steel com o CPM S35VN. No caso, o Code 4 em S35VN, que marcou uma dureza de 60 HRC, e o modelo AD10. Então, o AD10 eles também fizeram um teste de dureza e marcou 59 HRC. Outro dia eu afiei o meu QSP Pelican, então, com o CPM S35VN, também achei bem tranquilo de afiar. Eu fiz até um mirror polish que ficou também com um polimento muito bacana. E a Cold Steel, no geral, sempre muito bem aí elogiada pela questão do tratamento térmico. Outro modelo que também utiliza o CPM S35VN, muita gente diz que é feito também na mesma fábrica que os modelos da Cold Steel, é justamente então o modelo Denko AD20.5. Então aqui dá para mostrar para vocês que o AD20.5 é um canivete bem menor que o Rico 1, e inclusive eu acho que seria muito interessante a Cold Steel lançar então o Rico 1 no tamanho do AD20.5, sendo que eles lançaram um outro modelo, que acho que chama Verdic, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas aqui a gente tem então o mesmo aço utilizado nesse Denko com as talas em fibra de carbono e no Rico 1. Porém o Rico 1 é muito mais barato que o Denko, até mesmo que o Denko, que também conta com as talas em G10. Então com os modelos da Cold Steel a gente sempre tem um custo-benefício muito melhor que os modelos da Denko, sendo que nos modelos da Denko a gente também tem ali a trava Shark Lock, que é uma trava que acaba sendo aí um pouco mais fidget que a Threadlock, mas em questão de resistência eles são aí muito próximos. É difícil dizer qual trava é mais resistente sem pensar em modelos em especial, sendo que aqui a gente também tem outro modelo da Denko, no caso o Shark Cub, que é um modelo um pouco menor. E dessa vez eu acabei invertendo a ordem aqui, na verdade, eu não fiz para vocês a clássica comparação de tamanho aqui do canal. Então aqui a gente tem ele em relação ao Ontario Hat 1, que é um canivete bem grande, mas que perto do Rico 1 fica pequeno, porque é um canivete realmente bem grande mesmo. E aqui a gente tem em relação ao Ontario Hat 2. Sendo que a espessura da lâmina do Rico 1, no caso é de 3,5 mm, assim como a espessura da lâmina do modelo Voyager. E uma grande vantagem dos modelos Tanto, talvez a principal vantagem do estilo de lâmina Tanto, é que eles têm uma ponta então ali bem resistente. Se a gente for comparar, por exemplo, aqui com a ponta que a gente tem do Spyderco Paramilitary 2, que tem o distal taper ali, dá para mostrar para vocês o quanto é mais resistente então a ponta do Ricoh e do Voyager em relação, por exemplo, à ponta do PM2. Sendo que ele também conta com uma combinação de tipos de desbaste. Aqui fica até difícil de colocar ele atrás da câmera ali, mas aqui ele tem então um desbaste flat na parte da ponta e um desbaste do tipo hollow, que vem aqui então na parte nessa parte aqui do fio. Então a gente tem desbaste hollow aqui e flat aqui. Então a ponta dele é uma ponta muito resistente, mas esse desbaste hollow dá uma habilidade de corte muito interessante para ele, sendo que ainda assim é um canivete bem robusto. Então não é como, por exemplo, o hollow ground do Civive Elementon aqui. Então esse hollow ground extremamente fininho ali, muito fino mesmo. No caso, o do Ricoh 1, ele tem um pouco mais de material ali, mas ainda assim ele tem uma boa habilidade de corte. Comentando um pouco sobre a afiação de fábrica desse modelo, ele é um canivete que veio então com um fio muito agressivo, um fio que é mais coarse. Então esse fio clássico da Cold Steel, que corta muito bem. Então a Cold Steel sempre manda os canivetes muito bem afiados, sendo que aqui a gente tem então na borda, nessa parte que eu mostrei para vocês que não tem o fio, eles acabaram subindo ali um pouco na parte da afiação. Então não sei se vocês conseguem ver direito na câmera, mas aqui ó, ele vem vindo reto e ele subiu um pouquinho ali na afiação. É um detalhe pequeno, mas eu gostaria que eles viessem aqui e fizessem então nesse modelo, como fazem, por exemplo, aqui no Code 4, no caso eu já afiei esse Code 4, mas afiando ali então até realmente a base do fio. E continuando a questão das comparações de tamanho, quero comparar ele agora com alguns outros modelos da Cold Steel, que no caso são, primeiro esse aqui pequeno que está aqui do lado, que no caso é o Tough Light. Então ele acaba sendo um canivete bem maior aí que o Tough Light. E aqui a gente tem dois modelos que são até maiores que o Ricoh 1, por incrível que pareça. No caso aqui o SR1 Light, então ele é um pouquinho só maior que o Ricoh 1. Se a gente alinhar bem aqui os dois, a câmera acaba enganando um pouco, mas
ele é um pouco maior só que o Recon 1. E aqui a gente tem ele em relação então ao Formax Scout, que também é ligeiramente aí maior que o Recon 1. Então esses aqui são canivetes realmente completamente exagerados, né, o SR1 e o Formax Scout, mas dá para mostrar para vocês como a lâmina do Recon 1 é mais fina, então como ele acaba fatiando melhor que esses outros dois modelos aqui. Comentando agora um pouco sobre o peso desse modelo, então eu vou pegar aqui a balança. Então comentando aqui sobre o peso, vamos ligar a balança e zerar ela aqui. Esse é um canivete que está pesando então 159 gramas para o tamanho dele. Eu esqueci de comentar, mas aqui ó, ele tem de área de fio útil 10,16 centímetros, né? Então ali um pouquinho mais que 10 centímetros de área de fio útil, de comprimento de lâmina, né? De área de fio útil mesmo. Se a gente for contar aqui da parte que vem afiada para cima, tem ali aproximadamente então 9 centímetros, um pouco mais que 9 centímetros. Então, para esse tamanho de canivete, para o cabo dele também ser largo, esses 159 gramas não estão ruins. Se a gente comparar aqui com o Voyager vai pesar 147, sendo que uma curiosidade interessante aqui o Voyager ele tem ali então liner de aço. Então, além do FRN, ele também tem liner de aço, que não tem inclusive nenhum tipo de alívio de peso, sendo que o Recon 1 ele não tem nenhum tipo de liner aqui dentro. É só o G10 mesmo, mas é um canivete extremamente robusto, tem uma série de testes aí mostrando, inclusive caiu agora caiu não, né? O Joe X, que fazia uma série de vídeos de destruição, então vídeos com até abusando muito dos canivetes até quebrar, ele fez vídeos com o Recon 1 que a lâmina quebrou antes do próprio cabo, então não tem problema nenhum o G10 não ter nenhum tipo de liner ali, ser só G10, sendo que infelizmente o Joe lá ele teve que apagar todos os vídeos do canal dele. Mas eu cheguei a assistir então o vídeo do Recon 1 antes dele apagar, e realmente é um canivete que aguenta muita pancada. Se a gente for comparar aqui, por exemplo, com o Formax Scout, o Formax Scout pesa 287 gramas. E se a gente for comparar então com o SR1 Lite, para comparar com mais um desses grandões, o SR1 pesa 189 gramas. Então esse aqui é um canivete que ele vai ser um pouco mais pesado aí que o Ontario Hat 1, que a gente tem aqui também, o Ontario Hat 1. Mas é um canivete que pelo tamanho, embora não seja um canivete lightweight, ainda assim é um canivete leve. E principalmente por ter a trava do tipo Tride Lock, ele é um canivete extremamente resistente, então extremamente robusto. Embora essa trava aqui pareça com backlock, então pareça, por exemplo, com o que a gente tem aqui com o Spyderco Endura, que funciona do mesmo jeito, o backlock, essa aqui é uma trava que, por exemplo, ela tem aquele pino ali, então o stop pin, que fica ali entre a lâmina e a trava, e ela também tem algumas mudanças internas, então do funcionamento mesmo dela, dos pontos de contato e também desse pino aqui. Então essa é uma trava que quanto mais você usa, mais firme, mais forte ela tende a ficar, no caso, né? É uma trava realmente muito resistente. Ela é um pouco mais dura mesmo na hora de você vir aqui e apertar, você tem que apertar um pouco mais fundo, que em relação, por exemplo, a um backlock mais suave como o do Endura, mas é uma trava extremamente robusta. Aproveitando também para fazer a comparação de tamanho dele com o Endura que a gente tem aqui, então a gente tem a comparação de tamanho dele com o Endura, sendo que ele é um pouco maior então que o Endura 4. Eu comentei para vocês do clipe, mas não comentei sobre as posições, as possíveis posições que a gente tem para o clipe. Então a gente tem ele tanto tip-up para destro como também para canhoto, porém esse aqui é um clipe que ele você não consegue trocar o mesmo clipe. Então dentro da caixa aqui a Cold Steel já manda, não sei de que lado que eu abri a caixa, a Cold Steel já manda junto dele aqui um outro clipe reserva. Então aqui a gente tem outro clipe, sendo que os parafusos para esse outro clipe já ficam presos aqui do outro lado da tábua. E esse é um canivete que ele tem a lâmina um pouco maior. No caso, quando você pega a prática, que é bem fácil de vir e flicar ele, principalmente depois que você vai ali, lubrifica um pouco a parte dos washers, né? No caso, ele tem ali arruelas entre a lâmina e as talas. Se eu não me engano, são 4 arruelas, se for igual ao caso do modelo Code 4, que eu já desmontei, sendo que são 2 de bronze e 2 de teflon. Se não ter mudado isso até hoje, aqui dá para mostrar para vocês como ele vem ali e quando a lâmina ali vai e encaixa mesmo. Zero jogo, é realmente uma lâmina um canivete muito robusto, sendo que quando você tá com ele na mão aqui, se você quiser sair dessa pega nesse sentido e passar aqui para cima para ficar ali um pouco mais perto da lâmina, também é bem tranquilo de segurar dessa forma, se você subir aqui a parte do choil, e ele realmente é um canivete que ele não vai sair da sua mão, como ele tem esses ressaltos aqui, diferente do que a gente tem então no Voyager. O Voyager aqui a gente tem apenas um ressalto, então ele tem um ressalto ali para o seu dedo indicador,
enquanto o Riccon tem aqui esses dois ressaltos. Esses dois são dois canivetes que muita gente pergunta sobre a comparação dos dois. Eu acho que do sentido da lâmina é muito próximo, então a parte da lâmina mesmo. O que você tem que pensar na hora de escolher entre o Riccon 1 e o Voyager são alguns aspectos, como por exemplo o formato do cabo, que no caso do Voyager é um pouco mais dobrado, a questão do preço também. O Riccon, como ele tem a Talon G10 e o aço CPM S35VN, que já é um super steel, ele acaba sendo mais ou menos aí o dobro do valor do Voyager, que no caso tem as talas em FRN, o aço S10A na lâmina, que é um aço aí mais budget steel, né? Não chega a ser um super aço. Não é um aço, por exemplo, feito com a metalurgia do pó, como é, por exemplo, o CPM, sendo que esses dois são canivetes feitos em Taiwan. A questão do acabamento da lâmina também conta bastante, porque o acabamento DLC é um acabamento caro. E na parte então dos clips, o clipe do Voyager realmente vai ser bem mais agressivo aí nos bolsos das suas calças, bem mais difícil de tirar do bolso, enquanto o do Riccon agora com esse G10 novo ficou muito mais tranquilo. Eu gosto muito dos dois, então acho dois canivetes bem legais mesmo. E comenta aí qual que você prefere, se você prefere o Voyager ou se você prefere o Riccon 1, sendo que aqui a gente tem as inscrições da lâmina, acho que fica bem legal o jeito que eles colocam o O ali de Riccon com essa mira ali. É um canivete que ele tem uma pegada bem militar, uma pegada bem tática. Muita gente fala que se os soldados fossem ter só um canivete na vida, tinha que ser então um Riccon 1, sendo que assim como com o Voyager, a gente tem o Voyager XL, que é ainda maior que esse aqui, que é o Large, e o Medium, que é um pouco menor. A gente tem também aí na história quatro tamanhos de Riccon 1. A gente tem o Riccon XL, que foi descontinuado, então era um ainda maior que esse, um canivete realmente enorme. A gente tem o Riccon Mini, que é um pouquinho menor que esse, e o Riccon Micron. E comentando um pouco sobre as variações que a gente tem do formato da lâmina, com o modelo Riccon 1 a gente tem algumas variações, como por exemplo Spear Point e Clip Point, e a gente também tem algumas variações em relação a ter ali a lâmina com fio liso ou com fio serrilhado. Porém, lá na Amazon, a única versão que vocês vão encontrar é essa versão então com a lâmina Tanto. E eu também queria aproveitar para alertar vocês aí para tomar muito cuidado onde comprar os modelos da Cold Steel. O modelo Riccon 1 e o modelo Voyager, infelizmente, são modelos que têm muitas falsificações, assim como, por exemplo, aí na verdade o SR1 Lite também tem, o Formax Scout tem, o Tough Light também tem falsificação. Então, na hora de comprar Riccon 1, pessoal, fiquem muito espertos aí com a fonte de onde você vai comprar, porque tem muito canivete falso no mercado. E antes de mostrar para vocês o tamanho então dos parafusos que ele utiliza, vou comparar ele aqui rapidinho com duas lâminas fixas da Cold Steel. Aqui a gente tem a Cold Steel SRK, então aqui a gente tem em relação a SRK, e aqui a gente tem ele em relação a Cold Steel também Mini Takibui, que vocês também encontram então lá na Amazon. Então a gente tem aqui ele em relação a essas duas lâminas fixas, sendo que esse é um canivete que não tem como passar desapercebido. Quando você abre ele na frente de alguém, realmente chama atenção porque é muito grande. Para todo mundo que eu mostrei esse canivete pessoalmente desde que eu tô com ele, então quando eu tava no dia e tal, tirei do bolso e mostrei, a primeira coisa que a pessoa fala, nossa, esse é grande mesmo, né? Porque é realmente um canivete bem grande. Então eu acho interessante combinar ele, por exemplo, com um outro canivete um pouquinho menor, que não vai chamar tanta atenção, que no caso é o Civive Baby Banter. Então essa aqui é uma combinação que eu achei que ficou bem legal, mas agora eu quero mostrar para vocês os parafusos que ele utiliza. Para isso eu vou utilizar aqui esse kit de bits da marca Uiha, que eu também recomendo muito para vocês, vocês encontram lá na Amazon, vou deixar também o link na descrição. Sendo que eu imagino então que os parafusos aqui do corpo sejam parafusos T6, que é bem tradicional da Cold Steel utilizar. Então aqui a gente tem alguns parafusos T6, 1, 2, aqui os 3 do clipe de cada lado. Então aqui a gente tem mais 2 e os 3 do clipe. Sendo que aqui a gente tem dois pinos, né? No caso esses pinos aqui, eles não têm parafusos. Aqui na parte do thumb stud dele, o thumb stud é maior de um lado, um pouco menor do outro, sendo que ele conta então com uma chave de fenda. Aqui se a gente pegar então o parafuso do pivô, ele me parece ser maior que um parafuso T8, então vamos partir aqui para um parafuso T10, às vezes a Cold Steel usa, então esse aqui é sim um parafuso tipo T10. E um detalhe que eu acho interessante de mostrar para vocês também ali na parte de dentro, no caso dá para ver que o meu tá com um pouco de óleo ali dentro, tem a parte da mola ali também. E ali a gente tem aquele pino prata, que na verdade é o pino que para a lâmina aberta, quando ela está fechada. Então a lâmina, quando você vem aqui e fecha esse canivete, quando ele está fechando ali, ele vai bater a lâmina então naquele pino. Vamos ver como é a questão da centralização dele. No caso não está muito centralizado, eu não cheguei a mexer no pivô dele. Ele tem aqui um pouco de jogo fechado, então não veio muito bem centralizado, mas é normal então nesse modelo, nos canivetes maiores ali. E dá para mostrar para vocês então que bate. Pelo que eu vi nos vídeos que eu vi de gente desmontando o Riccon 1, a parte que vai bater ali é essa parte aqui, então
é uma parte ali bem de baixo, não sei se vocês conseguem ver ali, tem até uma riscazinha, imagino que é ali que bate aquele pino prata. Então numa próxima afiação eu acho que eu posso sem problema nenhum vir aqui e afiar até a base essa parte que não está afiada. Eu vou fazer isso provavelmente quando eu for afiar esse modelo. E comentando agora sobre as marcações que ele tem na lâmina, ele tem ali escrito Cold Steel, feito em Taiwan, o aço CPMS 35VN, e aqui só o logo da Cold Steel mesmo. Acho que a cara dele combina muito com essa lâmina Tanto, fica um canivete extremamente bonito, que tem esse aspecto tático muito forte nele, mas é um modelo então que eu estou bem feliz de ter na minha coleção. Acho que para o vídeo de hoje já está ficando bastante coisa, já ficou um vídeo mais longo. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Mas para hoje era isso que eu queria falar para vocês mesmo. Lembrando que eu vou deixar para vocês o link para comprar lá na Amazon. E sempre que vocês utilizam o meu link, então vocês me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Falou, pessoal!